Deuteronômio, capítulo 5, a partir do versículo 6. Diz assim, meus irmãos, a palavra do Senhor. Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor, teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. E faço misericórdia a milhares dos que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor, teu Deus, em vão, porque o Senhor não terá por inocente ao que tomar o seu nome em vão. Guarda o dia de sábado para o santificar, como te ordenou o Senhor teu Deus. 6 dias trabalharás e farás todo o teu trabalho, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho nele, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu boi, nem o teu jumento, nem animal algum teu, nem o estrangeiro que está dentro das tuas portas, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu. Porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão forte e braço estendido. Por isso o Senhor teu Deus te ordenou que guardasses o dia de sábado. Honra a teu pai e a tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou, para que se prolonguem os teus dias e para que te vá bem na terra que te dá o Senhor teu Deus. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo e não desejarás a casa do teu próximo, nem o seu campo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Amém, meus irmãos. Vamos, meus irmãos, orar de a bênção do Senhor. Ó Senhor, perdoe qualquer pecado em nossa alma neste momento, pelo sangue de Jesus, seu Filho. Nos conceda, Senhor, nós pedimos a bênção, a graça nesse momento. Queremos estudar a sua palavra, continuar estudando os 10 mandamentos. Senhor, fale conosco, nos instrua pelo Espírito Santo e aplique a palavra à nossa alma. Em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém e amém. Pode sentar, meus irmãos, pode sentar. Amém. Meus irmãos, vamos continuar. Nós já avançamos bastante, né, nos nossos estudos. Maurício? Nós vamos continuar nossos estudos. E nós estamos, pelo que eu me lembro, chegando aqui no final da maior resposta, né, que é a pergunta 105. É a pergunta que tem uma resposta bem detalhada. E eu sempre lembro algumas coisas antes de nós começarmos. Que o que nós estamos fazendo aqui não é mostrar um código de ética simplesmente, dizendo assim, olha, façam isso, pronto. Como se fosse um código de ética, como se fosse só um moralismo. Mas nós estamos fazendo aqui, estudando os 10 mandamentos, que os 10 mandamentos está dentro de um contexto da aliança. Deus fez uma aliança com o seu povo, e ali, irmãos, apontava para a nova aliança em Jesus, e essa nova aliança, quando a pessoa ela é salva, ela é resgatada, lavada pelo sangue de Jesus, ela ama o Senhor, ela já está salva. Então, não é legalismo, não é eu vou fazer isso aqui para procurar ainda ser salvo, agradar a Deus e aumentar a minha conta com Deus para que Ele me salve no futuro, não é isso. Eu já fui salvo pela graça de Deus. E o que eu faço agora é gratidão pela salvação que Ele me concedeu. Primeira coisa. Segunda coisa, que não é moralismo, não é um código de ética só, que nós estamos aqui apresentando, mostrando para vocês. Muito longe disso. Nós estamos mostrando aqui a palavra do Senhor, a vontade do Senhor para nós. Não é apenas um código, uma regra, mas é uma resposta a Deus de amor.
Porque Ele é o nosso Deus e nós queremos, Ele tem uma vontade para nós e nós queremos agradá-lo, nós queremos fazer a vontade dEle. Então sempre falo isso para que não haja nenhum equívoco, né? E nós estamos aqui estudando, vimos a primeira pergunta, que é qual é o primeiro mandamento? Não terás outros deuses diante de mim. Os deveres exigidos no primeiro mandamento, que eu gostaria que vocês guardassem o início, porque desses deveres que vai dar sentido a todos os outros deveres, que é conhecer e reconhecer a Ele. Então nós já conhecemos a Ele, nós devemos buscar conhecer cada vez mais. E reconhecer a Ele é quando Ele me dá o seu conhecimento e eu aceito o seu conhecimento. Reconhecer a Ele como o único Deus verdadeiro e o nosso Deus. Então eu vou começar a adorá-lo, glorificá-lo, meditar nele, pensar nele, honrá-lo, amá-lo, desejá-lo, temê-lo, crer nele, confiar, esperar nele, deleitar-me nele, regozijar-me nele, ser zeloso por ele, orar, clamar a ele, louvar, prestar-lhe obediência, sendo cuidadoso para lhe agradar em tudo, me entristecendo com qualquer pecado, qualquer ofensa, caminhando com humildade diante dele. Isso aqui é riquíssimo, né? Isso é para toda a nossa vida, nós aprendermos cada vez melhor. É isso que nós devemos fazer. E o que nós não devemos fazer diante deste mandamento? E veja, o que eu devo fazer é porque eu não devo, quando o mandamento diz não terás outros deuses diante de mim, por isso que eu vou viver para ele, não para os ídolos. A outra opção são os ídolos, mas os ídolos são exatamente falsos, e é o pecado, é a ignorância espiritual, e nós somos resgatados disso, então nós vamos viver agora para ele, e não para os ídolos. E quais são os pecados proibidos? Existe uma correspondência, já disse isso aqui para vocês, entre os deveres e essas proibições. Então, desde que eu sou uma pessoa que eu conheço e reconheço a Ele, eu não vou ser nem idólatra nem ateu. Só que a idolatria e o ateísmo eles vão ser uma tentação constante na minha vida, por isso que eu tenho que me mortificar essas tentações. O ateísmo ele pode ser prático ou teórico, já expliquei para vocês. O teórico é aquele dos intelectuais que procuram dar razões que não existem, evidentemente, para a sua crença de que Deus não existe, né? Mas existe um ateísmo muito mais perigoso, que é o prático, que é viver como se Deus não existisse. E a idolatria, irmãos, é adorar outros deuses. Então essas coisas nós devemos lutar contra elas, mas aí todo o resto também das proibições tem a ver com pecados que vêm do ateísmo e da idolatria. Omissão, negligência, ignorância, esquecimento de Deus, falsos conceitos de Deus, falsas opiniões, pensamentos indignos e ímpios, pesquisas ousadas e curiosas, a profanidade, o ódio a Deus, amor próprio, egoísmo, disposições desordenadas e imoderadas, a vã credulidade, a incredulidade, a heresias, crenças errôneas, desconfiança, incorrigibilidade, insensibilidade, dureza de coração, soberba, presunção, segurança carnal, tentar a Deus, usar meios ilícitos, confiar nos meios lícitos, deleites e gozos carnais, zelo corrupto e indiscreto, mornidão, amortecimento nas coisas de Deus, alienar-se e apostatar-se de Deus, orar, prestar culto religioso a santos, anjos ou quaisquer outras criaturas, todos os pactos e consultorias com o diabo, dar ouvidos às suas sugestões, fazer dos homens senhores da nossa fé e consciência, desdenhar, desprezar a Deus e seus mandamentos, resistir e entristecer o seu espírito. Se eu não me engano, paramos aqui. Esses são pecados, irmãos, que vêm em consequência do ateísmo e da idolatria. E esses pecados, eles estão por aí, e eles são também tentações, e nós temos que nos afastar deles e mortificar. Essas coisas, é claro, que estão na nossa alma, por causa dos vícios de uma vida que nós tivemos aí, herança de Adão e das nossas próprias práticas, que essas coisas foram se entranhando na nossa vida, na nossa mente, nossos conceitos. Na medida que a palavra de Deus vai nos limpando, nós vamos sendo libertos disso. Mas aqui está uma porção aqui de princípios que os irmãos vão meditar também a vida toda. O Catecismo Maior, vocês estão vendo que nós estamos demorando, e eu não estou preocupado com o tempo. Eu vou estudar com vocês os dois catecismos, o ortodoxo e o maior, e vamos dar alguns detalhes,
Mas eu quero dizer para vocês que nós estamos só passando por cima. É um voo, como é que diz? Assim, é um voo, é raso, né? E para a gente ter uma panorâmica, né? Do que a Bíblia ensina e do que esse catecismo aqui, como o catecismo interpreta. Já disse até para vocês que, na minha humilde opinião, é a melhor interpretação dos 10 mandamentos da história da igreja, né? Bem interpretado, bem sintetizado aqui, mas é para os irmãos estudarem a vida toda. E nós vamos continuar falando disso também a vida toda. Deus nos permitir. Então, o que eu quero falar hoje é dessa parte em que está escrito aqui: o descontentamento e a impaciência com as suas dispensações, acusando-o incessantemente pelos males com que ele nos aflige, atribuindo louvor de qualquer bem que sejamos, tenhamos ou façamos, à sorte, aos ídolos, a nós mesmos ou qualquer outra criatura, né? Então, nós temos aqui um aspecto importantíssimo, em que eu já comecei semana passada a falar para vocês, em que a providência de Deus, graças ao Senhor, na providência, nós lemos um capítulo, nós estamos lendo sequencialmente o capítulo, né? Nós lemos o capítulo do rei, em que o Senhor mandou para ele, disse que ele iria morrer, e ele orou ao Senhor, e Deus ali, meu irmão, não é que Deus mudou de pensamento, na verdade era isso realmente que Deus tinha para fazer no seu decreto, mas isso mostra que a oração, ela não muda o decreto de Deus, mas ela vai cumprindo. Na medida que nós oramos, é porque nós acreditamos exatamente que existe um Deus que decreta todas as coisas, que ordena e controla todas as coisas, inclusive a nossa vida e a nossa morte. Nós estamos aqui vivos agora porque Ele quer. Nós não sabemos o dia de nossa morte, mas nós vamos morrer no dia que Ele quiser e da maneira como Ele determinou. Isso é a fé no decreto de Deus, na soberania de Deus, na providência do Senhor, como a providência da doutrina que mostra que Ele controla, que Ele dirige, que Ele sustenta todas as coisas, que o Senhor é Deus. Então, se isso é verdade, nós temos que reagir de acordo com esta verdade. E é sobre isso que eu quero falar com os irmãos hoje. E nós, nessa semana e na nossa vida, nós temos coisas boas e coisas ruins que nos aconteceram. Então, como nós devemos reagir a elas? Todos vocês aqui, vocês têm os seus problemas, vocês têm as suas angústias. Nós, mesmo aqui na nossa igreja, nós temos ouvido de irmãos nossos ou amigos nossos que estão sofrendo com doenças, sofrendo com doenças de familiares seus. Nós temos pessoas, eu pelo menos conheci muitas pessoas, algumas pessoas, né, que faleceram na pandemia. Acho que aqui todo mundo conhece alguém, né? Parece que não tem um brasileiro que não conheça alguém que faleceu na pandemia. Então nós sabemos que existem bênçãos e existem sofrimentos no mundo. Mas, por exemplo, nós estamos agora experimentando um tempo de acredito, né? Vamos orar, pedir ao Senhor de já declínio e final dessa pandemia, vacinas e tudo isso que aconteceu graças ao Senhor. O que é isso? É providência. Então você vê a providência de Deus na doença e você vê a providência de Deus na cura da doença. Você vê Deus, Ele está, em última instância, a vontade soberana do Senhor está controlando todas as coisas, está dirigindo todas as coisas, e tudo, nada acontece, nem uma poeirinha que entra aqui nesse ambiente, nem uma formiguinha que vocês virem andando, nem o movimento de um fio de cabelo da sua cabeça, e nem a quantidade de fios de cabelo da sua cabeça. Nada disso está fora do controle de Deus. Deus conhece, Deus sabe quantos cabelos você tem. Deus conhece cada detalhe do seu organismo e Deus está controlando absolutamente cada aspecto. Esse vírus aí está no controle de Deus, esse vírus, coronavírus, né? Tudo está absolutamente no seu controle. O sol, a lua, as estrelas, o maior evento, o mais importante evento de todos
foi a vida, nascimento, vida, morte, sepultamento, ressurreição, ascensão de nosso Senhor e a volta de Cristo, isso está no controle de Deus. Os amigos e os inimigos estão no controle de Deus. O diabo está no controle de Deus. Nada, não existe autonomia, na verdade. Não existe aquilo que nós podemos chamar de alguém ou qualquer criatura que esteja agindo independente, absolutamente independente da vontade última desse Deus soberano. De maneira, meus irmãos, que nós devemos reagir, de que maneira, de que forma, a estes acontecimentos, sejam bons, sejam ruins. Nós temos uma tendência humana devido ao nosso coração idolátro. Observe bem, o que eu falei? Que o pecado do ateísmo e da idolatria, eles vão tocar em todos esses outros pecados que aqui são proibidos. E esse pecado aqui, que eu vou tratar hoje, também. O que nós vamos observar aqui? Ele fala de dois tipos de pecado, que são reações equivocadas diante do que de bom e de ruim acontece conosco. Quando acontece alguma coisa ruim, quando acontece alguma coisa, algum problema, dependente do grau, vamos colocar de maneira bem genérica, quando acontece alguma coisa ruim na minha vida, nós temos a tendência de ficarmos descontentes, de ficarmos impacientes, de não aceitarmos aquilo, de nos levantarmos contra aquilo com descontentamento, com impaciência. Uma outra situação é quando acontecem coisas boas conosco, nós atribuímos aquilo que aconteceu, não a Deus, mas ou a nós, ou deuses, ou a sorte, como ele coloca aqui, ou a qualquer outra criatura. Isso é uma tendência nossa. Veja que isso tem a ver com a idolatria e com o ateísmo prático. Então, desde que acontece uma coisa comigo, eu reclamo, eu estou descontente, eu murmuro, e eu fico revoltado com aquilo, eu estou contra aquele que, em última instância, controla o que está ocorrendo e que permitiu aquilo. Quando eu, então, faço isso, eu estou me revoltando contra a soberania de Deus, contra a vontade de Deus, contra o decreto de Deus. Por outro lado, quando coisas boas acontecem comigo, e isso também tem a ver com Deus, porque tudo que acontece, seja bom, seja mal, Deus tem um controle absoluto sobre todas as coisas. Então, quando alguma coisa acontece boa comigo, eu tenho a tendência de não dar graças, de não agradecer a Ele, de não louvar a Ele, de não atribuir a Ele o louvor por causa daquilo que aconteceu. Mas a minha tendência, veja que quando acontece uma coisa ruim, eu murmuro, eu estou dizendo que Ele não é correto, eu estou afrontando a sua divindade e a sua glória. Veja aqui o aspecto da idolatria, em algum sentido, e do ateísmo também. Eu não estou aceitando este Deus, eu não estou aceitando o seu controle. Por exemplo, um dos motivos do ateísmo teórico é que eles dizem assim: como um Deus bom pode existir num mundo que tem tantas dores e tantos sofrimentos? Esse é um dos argumentos deles, né? Então esse Deus não pode existir, eu não aceito esse Deus. Mas a murmuração tem sempre esse princípio: eu não estou aceitando o que Deus está fazendo, eu não estou aceitando a providência, eu estou descontente com isso. E quando eu atribuo à criatura, ou à sorte, ou a mim mesmo, ou a algum ídolo, as coisas que acontecem de bom, eu também estou sendo idólatra. Eu também não estou atribuindo a Ele a glória. E essa é a nossa tendência. Eu disse até para vocês o seguinte: cada um aqui responda por si mesmo, mas eu acredito que essa é uma experiência bastante comum. Quando você está numa aflição muito grande, você clama, e você é impulsionado por aquele momento de aflição a clamar por Deus. Vocês podem ver até na normalidade, assim, acontece alguma coisa, as pessoas dizem: ai meu Deus, não é assim?
Mas quando acontecem coisas boas, as pessoas dizem normalmente graças a Deus. Não é com tanta facilidade, não é? Nós temos uma facilidade muito maior para, vamos dizer assim, buscar algum socorro em Deus, do que depois do socorro ter vindo, nós agradecermos a Deus. Isso tudo, irmãos, são aspectos desses tipos de pecado, né? E nós temos também facilidade de murmurar nas aflições. Então, observe que a murmuração nas aflições, ou a facilidade de clamar na aflição, mas de não agradecer no alívio, tudo são aspectos desses pecados aqui. De que eu estou descontente com a providência e de que eu estou dando graças, atribuindo os benefícios não ao Senhor. Então, vamos meditar nisso nesta manhã. E eu quero, então, vou ler agora aqui e nós vamos comentando de acordo com os termos que o Catecismo Maior ele usa aqui. Observe. Diz assim: o descontentamento e impaciência com as suas dispensações, acusando insensatamente pelos males com que ele nos aflige, né? Aqui a grande questão é a acusação contra Deus. Há um aspecto aqui de acusação. Os termos são muito interessantes: descontentamento, impaciência com as suas dispensações. Você não está contente, você se sente descontente, infeliz com as coisas conforme as dispensações que o Senhor tem operado. Você se torna uma pessoa impaciente, você não aguenta mais, você diz assim: eu não aguento mais isso, né? E eu vou fazer alguma coisa, eu não aguento mais, eu não tenho mais paciência com fulano, com ciclano, eu vou brigar com ele. Eu não aguento mais essa situação, né? Eu estou impaciente, eu não suporto mais, eu estou descontente. E aí, junto com isso, vem a acusação. A partir do momento que eu estou descontente, impaciente, existe um elemento ali. Por que eu estou descontente? Porque eu estou impaciente. Bom, eu estou dizendo dentro de mim mesmo, e aquilo pode muitas vezes se expressar, então, nas palavras de murmurações, de várias formas, ainda que a pessoa não diga diretamente o nome de Deus, mas às vezes até diz mesmo, ela vai acusar Deus. Ela entende que, por que ela está impaciente e descontente? Porque ela não está aceitando aquilo. E se ela não está aceitando aquilo, é porque ela acha que existe alguma injustiça naquilo. Ela não deveria estar passando por aquele problema, por aquela dificuldade. E ela então atribui a Deus culpa. Acusa Deus, diz: Deus, eu não deveria estar passando por isso, isso é injusto. Eu não aceito isso. Por que o meu pai morreu assim? Por que aconteceu isso com meu filho, por exemplo? Por que essas coisas ocorreram exatamente dessa forma? O Senhor tem culpa nisso. A culpa em Deus. Você percebe a gravidade disso, né, irmãos? Mas isso está por trás, por mais que nós não percebamos, mas eu quero dizer aos irmãos, o descontentamento, a impaciência com as dispensações do Senhor, isso sempre está por trás disso, uma acusação a Deus. Eu não deveria estar passando por isso. Deus não fez direito. Deus não fez correto aqui, a injustiça da parte dele, nisso que está ocorrendo comigo. Isso é gravíssimo, irmãos. Mas nós fazemos isso quando nós murmuramos, quando nós estamos descontentes, e nós muitas vezes podemos não perceber disso, mas eu quero chamar a atenção dos meus irmãos para esse pecado, que é um pecado. É um pecado que com certeza todos nós já nos fizemos culpados. É um pecado do descontentamento, da impaciência. É um pecado muitíssimo comum, é um pecado que nós vemos o tempo todo. É um pecado
nós podemos, eu creio, lembrar na nossa própria vida, se formos bastante honestos, em um pecado que nós enxergamos nossos familiares, nossos vizinhos, todas as pessoas em volta. Mas vamos ver os textos das Escrituras? Salmo 72, versículo 2 e 3. Salmo 72, versículo 2 e 3. Diz a palavra do Senhor. Não é 72, 73, desculpe, perdão. 73, versículo 2 e 3. Diz assim: quanto a mim, os meus pés quase se desviaram, pouco faltou para que escorregasse os meus passos, pois eu tinha inveja dos nécios, quando via a prosperidade dos ímpios, porque não há aperto na sua morte, mas firme está a sua força, não se acha em trabalhos, como outros homens. E ele vai falando, ele vai falando. Versículo 12 diz: eis que estes são ímpios, prosperam no mundo, aumentam em riquezas. Na verdade, que em vão tenho purificado meu coração. Olha só o que ele já estava pensando. Porque ele era um homem piedoso, ele viu os ímpios prosperarem, e ele começa a dizer, como que diz: Senhor, como pode isso? Em vão tenho purificado meu coração, lavei as minhas mãos na inocência, pois todo dia tenho sido afligido. Eu estou aqui sofrendo e o ímpio está prosperando. Vocês veem como ele começa o Salmo dizendo no versículo 1: verdadeiramente bom é Deus para com Israel e para com os limpos de coração? É muito significativo isso. Porque o Salmo ele vai contar uma experiência dele, mas ele começa dizendo: Deus é bom. Deus é bom, mas na hora da aflição, ele estava começando a achar falta em Deus. Ele estava acusando Deus. E ele estava pecando. Irmãos, vamos ver outro texto aqui. Eu já li o 13 ao 15. Vamos ler, né? Os textos que estão indicados aqui, 13 ao 15. Na verdade, que em vão tenho purificado meu coração, lavei as minhas mãos na inocência, pois todo dia tenho sido afligido e castigado cada manhã. Se eu dissesse, falaria assim, eis que ofenderia a geração de teus filhos. Isso é uma ofensa. E no versículo 22 diz: assim me embruteci, nada sabia, fiquei como animal perante ti. Assim ele passou um tempo como um animal, bruto, na ignorância. Irmãos, nós temos que aprender a pensar direito. A vida piedosa não é só mentalidade, mas ela tem muito a ver com mentalidade. Não é só intelectualidade. É a vontade, são as posições do coração. O coração é regenerado. Não é só mente, não é só intelecto, mas tem muito a ver com intelecto, tem muito a ver com raciocínio. E vai se manifestar na prática, vai se manifestar na maneira como eu falo, na maneira como eu olho o mundo e reajo diante das circunstâncias, na maneira como eu trato as pessoas. Então, se eu sou uma pessoa que estou murmurando, eu não estou pensando direito, naquele momento pelo menos. É isso que ele está falando aqui, que ele estava embrutecido, que ele estava como um animal perante Deus. E ele então começa... Agora, irmãos, ele teve uma experiência de compreender estas coisas. Mas eu não vou entrar exatamente no Salmo, só quero aqui usar esses exemplos, irmãos, ele meditando. Agora vamos ver. Qual é o exemplo na Bíblia de um homem paciente no sofrimento? Jó, né? Vamos ver o Jó. Jó, capítulo 1, versículo 22. Um livro que trata muito da questão do sofrimento do justo é o livro de Jó. No capítulo 1, no versículo 22, depois que Jó perdeu tudo, eu vou ler desde o 19, diz assim a palavra do Senhor: eis que um grande vento sobreveio, Jó capítulo 1, verso 19.
Eis que um grande vento sobreveio, além do deserto, e deu nos 4 cantos da casa, que caiu sobre os jovens e morreram. E só eu escapei para trazer-te a nova. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a sua cabeça, se lançou em terra e adorou a Deus. E o que ele disse, irmãos? Ele disse: nu saí do ventre de minha mãe, nu tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Ele adorou a Deus e ele disse: o Senhor deu, o Senhor tomou. Ele é Deus, ele é soberano. E aí o que o texto conclui no versículo 22? Porque essa era a tentação do diabo. Era isso que o diabo queria. O diabo queria que Jó fizesse o quê? Acusasse a Deus. Mas olha o que diz o versículo 22. Em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus o quê, irmãos? Falta alguma. Deus não é injusto. Eu estou sofrendo, meus filhos morreram, perdi tudo. Mas eu não posso dizer que Deus é injusto. Não há injustiça de Deus. Não há falta em Deus. Não há culpa em Deus. Mas toda vez que eu abro a minha boca para murmurar, eu estou dizendo: isso aqui não está certo. Eu não devia ter acontecido isso. E atribui culpa a Deus. Porque por trás, meus irmãos, é o Senhor que está controlando. O Senhor dá, o Senhor tira. No sair do ventre da minha mãe, tornarei para lá. O Senhor é que dá, o Senhor é que tira. Todos os dons, é como Paulo vai falar lá na carta aos Coríntios. Como é que eu posso me orgulhar se tudo que eu tenho eu recebi? Tudo que eu tenho eu recebi. Olho para vocês aqui, nenhum de vocês é igual. Já tem a diferença de homens e mulheres, estão aqui nesse momento, mas tem diferenças outras no físico, na altura, na aparência, na fisionomia. Isso aqui só fisicamente. Mas tem diferenças em dons e talentos. Cada um de vocês aqui tem uma facilidade em fazer alguma coisa que o outro que está do seu lado não tem. Cada um de vocês aqui tem um dom, um discernimento especial para algum tipo de serviço de trabalho. Cada um de vocês tem um temperamento. Cada um de vocês tem as suas peculiaridades. Todos somos seres humanos. Todos somos iguais no sentido de que somos seres humanos criados à imagem e semelhança de Deus, homem e mulher, como a Bíblia vai dizer lá no início. Não há nenhuma diferença, não há nenhum mais importante que o outro, mas Deus atribui os seus dons e os seus talentos, distribui em toda a providência. Tudo, os animais, os pássaros, as flores, tudo ele, a multiforme sabedoria de Deus, ele controla, ele atribui, ele cria, ele dá capacidades a todas as criaturas. E não tem nada que aconteça, irmãos, que não venha segundo o seu decreto, a sua vontade. E ele é justo e ele é bom em todos os seus caminhos. Ele sabe o que ele está fazendo. Nada do que ele faz é errado, é pecaminoso. Ele é 3 vezes santo. Então, todas as vezes que acontece alguma coisa comigo, se eu pegar uma doença, se eu morrer, é porque ele tem um propósito bom naquilo, justo naquilo. A queda do homem, ele tinha um propósito na queda. Ele não tenta ninguém, ele é santíssimo. Mas por trás de tudo está o decreto e o domínio do Senhor Deus Todo-Poderoso, de maneira que até a queda, Deus tem um propósito, Deus tem um decreto e um propósito bom, que no final vai glorificar o seu nome. Hoje nós vamos estudar sobre a traição de Judas, naquele pequenino versículo que Jesus chama Judas de o filho da perdição. Deixando claro que Deus preservou, Jesus ora e diz: eu não perdi nenhum, exceto aquele, o filho da perdição. Deus salva um e deixa o outro se perder. Não foi ele o responsável pelo pecado de Judas. Vamos estudar isso aqui hoje um pouco hoje à noite. Mas a soberania dele na salvação, em todas as coisas ele está sendo justo, em todas as coisas ele é bom. Eu não posso atribuir a Deus injustiça alguma. Eu quero chamar a atenção dos irmãos. Veja Jó. Jó é um exemplo aqui de alguém
que não atribui. Qual seria o pecado de Jó e o que o diabo tentou Jó a fazer? Aqui Deus tinha culpa naquilo. Aquilo, de alguma maneira, mostraria falta em Deus. Deus não é bom. Mas o salmista começa, Salmo 73. Bom é o Senhor. Vamos ver outro texto, meus irmãos. Jó, né? Sim, acabou essa parte. Agora nós vamos apenas aqui, antes de nós continuarmos, vamos estabelecer aqui os princípios. O descontentamento e a impaciência vem atrelado, na verdade, e podemos até dizer, baseado em uma acusação ao Senhor, que está lá por trás do coração, muitas vezes escondido, e muitas vezes nós nem percebemos, mas é isso que estamos fazendo. Nós dizemos, eu não acuso a Deus, mas quando nós estamos impacientes e quando nós estamos descontentes, é isso que está acontecendo. E veja aqui como nós temos que tratar com esse pecado. Agora vamos ver o outro lado da questão, o outro lado da moeda. E quando coisas boas acontecem comigo? A pessoa tem saúde, trabalha, tem talentos, se abrem portas de emprego, ou ela consegue uma casa, comprar um carro, casa, tem filhos, qualquer coisa boa. A quem ela atribui o louvor e a gratidão? Olha só como o pecado ele é terrível e como ele tem sempre dois lados. Vocês perceberam já? Eu queria chamar a atenção dos irmãos que o catecismo ele trabalha muito com dois lados da questão. Então, por exemplo, ele diz assim, que nós não devemos usar meios ilícitos, mas por outro lado nós não devemos confiar nos meios lícitos. Está vendo os dois lados da questão? Né? Que nós não devemos ter um zelo cego, olha o lado da questão. O outro lado é que nós não devemos ser mornos, ou seja, não ter zelo nenhum. Então o problema é sempre o nosso desequilíbrio. O pecado ele é desequilíbrio, ele tende para um lado, tende para o outro. E o mandamento é equilibrado. Ele nos leva a uma linha reta e a nós ficarmos assim, igual ao nosso corpo. Se você se desequilibrar, o que vai acontecer com você? Você vai cair. Né? Isso é uma ilustração muito conveniente para mostrar que o pecado também é essa queda do desequilíbrio. Ou você cai para um lado ou você cai para o outro, mas você não tem que cair para um lado nem para o outro. Eu não preciso ter um zelo falso, nem ter zelo algum. Eu tenho que ter o zelo correto. Eu não preciso usar meios ilícitos, nem confiar nos meios lícitos. Eu tenho que usar os meios lícitos confiando no Senhor que está por trás dos meios lícitos. Então, é o equilíbrio. Então, eu não tenho aqui no caso, eu não tenho nem que cair para um lado de murmuração e nem cair para o lado de louvar outra coisa que não seja outra coisa ou criatura que não seja o Senhor, mas eu tenho que não murmurar e louvá-lo e dar graças em tudo. Então vamos aí, vamos observar isso aqui. Atribuindo louvor de qualquer bem que sejamos, tenhamos ou façamos. Dois verbos aqui, né? Sejamos, tenhamos ou façamos. As coisas boas acontecem nesses níveis. Ou seja, o que eu sou? Eu sou um ser humano muito complexo. Eu sou um ser humano extremamente complexo por causa da minha própria natureza e especialmente por causa da queda. De maneira que em nós, pela graça de Deus, pela graça comum, por exemplo, um homem não se transforma num demônio. Um homem, ele tem algum princípio moral, até os ímpios têm. Você conversa com um homem muitas vezes corrupto, mas ele protege a filhinha dele, né? Ele é zeloso com uma criança. Então você percebe aí, né? A corrupção e a graça como que ele não é um demônio. Ele não chega. O que é a doutrina da depravação total? Não é que nós cheguemos à perversidade que nós poderíamos chegar, mas a graça comum, o pecado contaminou todas as nossas faculdades, mas a graça comum, ela
não permite que eu me torne um demônio, por exemplo. Então, existem coisas em mim que eu posso chamar de virtudes, que eu posso chamar de coisas boas. Quando o Senhor Jesus Cristo diz, bom só há um que é Deus, ele está falando daquele que é santo e perfeito e santíssimo. Mas isso não significa que não haja virtudes, vamos colocar nesses termos aí, que não haja coisas boas nas pessoas. É esse sentido que diz, no que sejamos, não é? No que tenhamos, o que eu tenho de bom. Todo ser humano, ele tem coisas boas. Deus tem dado a ele coisas boas. Ele tem um trabalho, Deus dá o trabalho, Deus dá uma família, um filho, uma filha, Deus dá uma esposa, um esposo. Deus dá coisas boas. Ele tem coisas boas. Façamos. O que eu faço? Eu não faço só coisas ruins. Não é? Um ato, por exemplo, de um ser humano, ele trabalhar bem, fazer um bom serviço, fazer um bom trabalho. Você contrata alguém para fazer alguma coisa lá na sua casa, você só contrata crente? Não, né? Você chama alguém e a pessoa faz um bom trabalho, faz um bom serviço. Então, meus irmãos, pela graça comum de Deus, existem, vamos dizer assim, no caráter dos homens, na sua personalidade, dons, virtudes, coisas boas. E Deus lhes dá coisas boas, eles fazem o que é bom e não somente o que é mal. Agora, a quem atribuímos louvor por isso? O cristão, ele tem uma consciência de que tudo é graça, graça comum e graça. O cristão, então, ele recebe a graça especial, ele recebe o Espírito Santo, ele nasce de novo, ele é transformado. Aquilo que em si mesmo não é um ato mau de um ímpio, mas é mau no sentido de que ele não atribui glória a Deus. O ímpio é assim, o ímpio nunca atribui glória a Deus. O ímpio murmura, e quando coisas boas acontecem com ele, quando ele diz o que ele é, ele diz, eu sou assim, né? Ele fala muito de si. Aliás, eu quero chamar a atenção de meus irmãos para esse aspecto. Nós temos uma tendência muito perigosa, isso é em conversas normais, nós manifestamos isso, nós temos que ter cuidado com isso, de falar muito de nós mesmos, e quando nós falamos de nós mesmos, nós atribuímos bondade, né? Vocês já notaram que quando nós falamos dos outros, a tendência é atribuir maldade, mas quando nós falamos de nós mesmos, nós atribuímos bondade. Os outros estão errados e nós estamos certos nas circunstâncias, nos casos que nós contamos. A tendência que é que nós nos colocamos assim, não, mas eu fiz isso, eu fiz aquilo. E na história, o mocinho da história, o bondoso da história somos nós. Essa é a tendência, não é? Então, o que é isso, meus irmãos? É que nós estamos atribuindo o que somos. O louvor disso, atribuindo louvor de qualquer bem que sejamos, tenhamos ou façamos, aos ídolos, a nós mesmos, à sorte, né? Aos ídolos, a nós mesmos, ou qualquer outra criatura. Sobre fazer, sobre ter, eu consegui isso, eu consegui um carro, eu consegui um emprego, eu consegui uma família. Não, mas eu sou uma pessoa esforçada, eu lutei, eu ficava até tarde estudando, trabalhando, fazendo isso, fazendo aquilo. Ou a um ídolo, ou aconteceu, foi sorte, ou a qualquer outra criatura, mas não atribui a Deus. E fazer, eu fiz isso aqui, fiz bem feito, consegui cumprir essa tarefa, não, mas eu me esforcei. Ou ao ídolo, ou à sorte. Vocês percebem, meus irmãos? Então vamos ver aqui os textos aqui. 1 Samuel 6, 7. Vamos lá. 1 Samuel
6, 7. Sete ao 9, diz assim a palavra do Senhor. Agora, pois, tomai e fazei-vos um carro novo. Vou ver se está certinho aqui, irmãos. 1 Samuel 6, 7 e 9. Agora, pois, tomai e fazei um carro novo, e tomai 2 vacas com crias, sobre as quais não tenha subido o jugo, e atai as vacas aos carros, e tirai delas os seus bezerros, levai-os para casa. Então tomai a arca do Senhor, e ponde sobre o carro, e colocai no cofre, ao seu lado, as figuras de ouro, que lhes haveis de oferecer em expiação da culpa. Assim enviareis para que se vá. Vede então, se ela subir pelo caminho do seu termo a Bet-Semes, foi ele quem nos fez este grande mal. Se não, saberemos que não nos tocou na sua mão e que isto nos sucedeu por acaso. Aqui é o caso muito interessante, de pegar aqui o contexto direitinho dos filisteus. Os filisteus estavam passando ali um sofrimento e eles queriam saber se era Deus ou não. Esse é o contexto aqui. Então, a grande questão é o que está acontecendo, a quem atribuímos as coisas, a Deus, o louvor ou não. Vamos ver agora, então, o que ele quer dizer aqui nesse texto. Não, foi a sorte, foi o acaso, né? Como coloca aqui no versículo 9, sucedeu por acaso. Deus não tem controle sobre isso aqui. Deus não teve nada a ver com isso. Já viu pessoas falando assim? Deus não teve nada a ver com isso. Não culpe a Deus, porque Deus não teve nada a ver com isso, né? É um escapismo, na verdade, porque não é uma razão bíblica de saber que sempre Deus tem a ver com isso. Sempre Deus, o decreto dele, a vontade dele, a providência dele. E eu não preciso livrar Deus de culpa, tirando Deus da questão, como se Deus não estivesse operando ali. Não, ele sempre está. Ele é o Deus presente, transcendente, quer dizer que ele está acima da criatura. Ele não é como nós, ele é elevadíssimo, ele é o Criador, ele está, digamos assim, vou usar esse termo aqui, numa categoria que nós não estamos. Ele é Deus, ele é transcendente, mas ele é imanente também. Ele não abandonou a criação, ele está presente, ele está atuando por seu Espírito, ele está operando na providência. Então, não é sorte, não é acaso. Isso aqui aconteceu comigo, coisa boa. A quem eu atribuo? A sorte, ao acaso? Aos ídolos, Daniel 5:23. Vamos ver aí, Daniel 5:23. Daniel 5:23. Caso também bem conhecido aí, do banquete de Belsazar. Daniel 5:23. E te levantar-te contra o Senhor do céu, pois foram trazidas à tua presença os vasos da casa dele, e tu, os teus senhores, as tuas mulheres e as tuas concubinas, bebestes vinho neles. Além disto, deste louvores aos deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não veem, não ouvem, nem sabem, mas a Deus em cuja mão está a tua vida, de quem são todos os teus caminhos, a Ele não glorificaste.
Que texto, meus irmãos, que texto. Precisa dizer alguma coisa a mais? O texto está claro, não está? Então, perdão. Esse foi o pecado de Belsazar. Além de ele usar os utensílios do templo, ele estava adorando ali, louvando os seus deuses, e não, como diz aqui Daniel, a Deus em cuja mão está a tua vida. Nós estamos vivos por causa dele, e de quem são todos os teus caminhos. Tudo que acontece, tudo que ocorre, a ele não glorificar-te. Então, meus irmãos, quando acontecem coisas boas, bem, as pessoas tendem a adorar e a agradecer ídolos. Mas talvez vocês digam assim, não, pastor, mas nós aqui estamos livres disso, nós não temos ídolos. Nós não somos católico romano, nós não vamos agradecer a Maria e aos santos, nós não somos pagãos. Não, meu irmão, não sejamos precipitados em pensar assim, porque os ídolos, eles estão aonde? No coração. Qualquer coisa que você atribuir a gratidão, aquele bem que não for a Deus, é ídolo. Então não pense que nós estamos isentos disso, não. Isso é uma tentação constante. Quando eu estou atribuindo a mim, eu já estou sendo idólatra. Quando eu estou atribuindo por exemplo, a minha família, né? Sabe aquele orgulho? Olha o patriotismo. Patriotismo é idolatria, gente. Né? Em muitos sentidos. Existe patriotismo no sentido que você ama a sua terra. Talvez eu devesse falar melhor, né? O nacionalismo, talvez fosse uma caracterização, uma palavra melhor para isso que eu estou querendo dizer. Mas o patriotismo não está livre de idolatria. Mas tudo isso o que é? Quando as pessoas ficam soberbas, ficam orgulhosas da sua raça, dos seus antecedentes, dos seus heróis, e assim por diante, da sua cultura. Existe alguma coisa boa quando eu amo a minha terra, quando eu amo meu povo. Isso é bom, não é que seja mal em si. Quando é que é mal? É quando eu começo a idolatrar a minha nação, o meu povo, a minha cultura. E família. Minha família. Minha família. Isso é uma tentação mais para um do que para outros, mas pode ser uma tentação para nós, né? No sentido de que, mas a minha família é diferente, a minha família, ninguém faz isso na minha família, ou a minha família tem uma tradição, por aí vai, meus irmãos. Vocês querem saber mais uma coisa? Nós podemos idolatrar a reforma, nós podemos idolatrar as confissões de fé, nós podemos idolatrar as nossas tradições, por melhores que sejam, mas quando elas começam a virar o centro em si e não o que elas apontam, porque as boas tradições cristãs e os documentos cristãos e a história do cristianismo, e podemos dizer assim, aqueles homens que foram grandemente usados por Deus, eles devem ser honrados. Vou usar um exemplo aqui. Maria, por exemplo. Qual é o problema com Maria no catolicismo? Maria não deve ser lembrada? Maria não deve ser honrada? Maria deve ser lembrada, Maria deve ser honrada. Maria deve ser lembrada como Pedro, como Paulo. Ela é um exemplo de fé, não é? Ela foi escolhida pelo Senhor, agraciada pelo Senhor. Era uma mulher temente. A graça estava nela. É um exemplo de mulher para todas as mulheres. Mas o que acontece no catolicismo é que eles avançam e eles começam a idolatrar. Assim eu posso fazer com Calvino, posso fazer com Lutero, posso fazer com os puritanos, posso fazer com as confissões de fé, posso fazer com a tradição reformada. O coração humano, meus irmãos, ele é extremamente sutil. Então, eu devo honrar o passado. Quando é que a coisa começa vamos dizer assim, a se enrolar e a se desequilibrar? É quando Deus vai ficando acima e aquilo vai começar a subir. Eu digo assim, eu sou reformado, eu sou calvinista, né? E vai para a rede e briga com os outros e tudo isso
meus irmãos, é aquela sementinha da idolatria, que nós temos que ter muito cuidado. Então, quando nós falamos aqui ídolos, por exemplo, eu falei coisas boas que nós sejamos, tenhamos, façamos. Vocês percebem que uma coisa é bastante sutil? O que eu sou? Sou reformado. Né? O que eu tenho? Eu tenho grande conhecimento teológico. O que eu faço? Quando eu abro a boca, eu falo teologia que todo mundo fica, mas essa pessoa conhece muito. Né? Se eu estou atribuindo isso a mim, a minha tradição, eu estou idolatrando, eu estou criando ídolos. Todas as coisas, elas são boas, como Paulo diz. Olha qual é a regra de Paulo lá em Coríntios. Né? Por que tu te glorias se tudo que tu tens tu recebeste? A coisa começa a ficar ruim quando eu começo a me glorificar ou glorificar outros e não me lembrar de quem me deu aquilo, de quem me concedeu aquilo. Aquilo é dom de quem? É dom de Deus. Irmãos, eu devo ler Calvino? Devo, mas Calvino, quem deu Calvino para a igreja? Deus, os teólogos, os grandes pregadores do passado, quem operou na vida deles? E se eles contribuem para a nossa fé hoje, em que sentido eles contribuem? Porque Deus deu a eles para a igreja. Em algum sentido, os pastores, os mestres, são dons de Deus para a igreja. Então, eu não devo jamais, isso pode acontecer inclusive no ministério local, tudo isso nós temos que ter cuidado. É aquilo que Paulo fala, lá na carta aos Coríntios, do amor à personalidade. Eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Apolo. Todos esses homens e todas essas coisas são dons de Deus. E tudo que eu tenho é dom de Deus. O problema ali de Corinto, que eles tinham a questão ali do orgulho intelectual, da filosofia. E Paulo está dizendo sempre ali, olha, não esqueçam que tudo é dom. Portanto, vocês devem atribuir a glória, o louvor, a honra a Deus. Perceba então que as coisas são sutis. Eu estou colocando isso aqui porque isso é próprio para o nosso caso, nós reformados. Desde que começa a ter um certo orgulho espiritual, orgulho intelectual, nós já estamos atribuindo aquele benefício, as confissões de fé, a tradição reformada, os teólogos reformados, é um exemplo disso. Nós estamos colocando essas coisas na categoria de ídolos e estamos nos orgulhando e não adorando ao Senhor. A nós mesmos, né? Deuteronômio 8,17. Vamos ver aí. Deuteronômio 8,17. Para nós pegarmos o contexto. Deuteronômio 8,16. Que no deserto te sustentou com maná, que teus pais não conheceram, para te humilhar, para te provar, para no fim te fazer bem. E diga no teu coração, a minha força e a fortaleza da minha mão me adquiriu este poder. Antes lembrarás do Senhor teu Deus, que Ele é o que te dá força para adquirir riquezas. Olha só, para confirmar a sua aliança que jurou a teus pais, como se vê neste dia. Será, porém, que se de qualquer modo te esqueceres do Senhor, teu Deus, e se andares após outros deuses e os servires, e te inclinares perante eles, hoje eu testifico contra vós, certamente perecereis. Eu já tratei disso aqui. A idolatria, ela começa sempre com a ego-idolatria, né? Ela começa sempre com a primeira tentação que o diabo ofereceu para Eva, que é sereis como Deus. Os ídolos, na verdade, são só projeções, irmãos, do que o homem quer. Então, quando uma pessoa faz um ídolo, o que ela está colocando naquele ídolo? Ela que está fazendo. Aquele ídolo é a imagem e semelhança dela. Então, ela está se adorando. Tudo isso aqui que nós estamos vendo, na verdade, é o homem se colocando no lugar de Deus. Então, esse é o grande pecado. Atribuir a si mesmo e aí fazer ídolos. Depois, como consequência, ídolos que são de acordo com a vontade dele. E porque ele rejeita Deus da Bíblia, o Deus real.
E ele quer que Deus seja de acordo com a mente dele, de acordo com o coração dele. Então, na verdade, sempre ele está adorando a si mesmo. Vamos ver também Daniel 4:30. Daniel 4:30. Daniel 4:30. Diz a palavra do Senhor. Falou o rei dizendo: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com força do meu poder e para a glória da minha magnificência? Aí o versículo 31 diz assim: ainda estava a palavra na sua boca, na boca do rei, quando caiu uma voz do céu. A ti se diz, ó rei Nabucodonosor, passou de ti o reino, e serás tirado dentre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. Fartar-te-ão comer erva como os bois. Perdão, irmãos. Fartar-te-ão comer erva como os bois, e passar-se-ão 7 tempos sobre ti, até que conheças que o Altíssimo domina sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Na mesma hora aconteceu isso. Aí vocês podem ler depois na casa de vocês. Eu fiz isso, disse Nabucodonosor. Naquele momento Deus humilhou para que ele se lembrasse. Não foi ele não, foi Deus. E para nós concluirmos hoje, meus irmãos, atribuirmos louvor a qualquer outra criatura. Abacuque, capítulo 1, versículo 16. Vamos ler, por favor, a palavra do Senhor. Abacuque, capítulo 1, versículo 16. Diz a palavra do Senhor. Abacuque, capítulo 1, versículo 16. Por isso, sacrificará a sua rede e queimará incenso a sua varredura, porque com elas engordou a sua porção, engrossou a sua comida. Né? Eu vou ler desde o 12 para nós entendermos, tá bom? Bora ler. Não és tu desde a eternidade, ó Senhor meu Deus. Estou lendo Abacuque, capítulo 1, verso 12. Não és tu desde a eternidade, Senhor meu Deus, meu santo. Nós não morreremos, ó Senhor. Para juízo o puseste, e tu, ó rocha, o fundaste para castigar. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a opressão não podes contemplar. Porque olhas para os que procedem aleivosamente e te calas quando o ímpio devora aquele que é mais justo do que ele? Porque farias os homens como os peixes do mar, como os répteis que não têm quem os governe? Ele a todos levantará com anzol, apanhá-los-á com a sua rede e os ajuntará na sua rede varredora. Por isso ele se alegrará e se regozijará. Por isso sacrificará a sua rede e queimará incenso a sua varredora, porque com elas engordou a sua porção e engrossou a sua comida. Porventura, por isso esvaziará a sua rede, não terá piedade de matar as nações continuamente. Então, meus irmãos, concluindo, os ímpios são aqueles que não temem ao Senhor, não adoram o Senhor. O que eu quero encerrar aqui dizendo para vocês nesta manhã, nosso tempo já acabou, semana que vem nós vamos ver, concluímos aqui essa parte, e a semana que vem nós vamos ver a pergunta 106, que diz assim: o que nos é especialmente ensinado pelas palavras diante de mim no primeiro mandamento? Aí nós, Deus quiser, eu creio que dá para nós concluirmos aqui na próxima aula da Escola Dominical este trecho, fechando o estudo aqui do Catecismo Maior do primeiro mandamento. Mas eu quero encerrar dizendo isso hoje. O que é que nós aprendemos aqui, meus irmãos? Nós aprendemos que nós temos 2 pecados que nós temos que
observar e mortificar dentro de nós. É o pecado do descontentamento da impaciência e é o pecado de não atribuir louvor a Deus. Quando as coisas ruins acontecem, nós somos descontentes e impacientes. Quando coisas boas acontecem, nós não louvamos ao Senhor. Esse é um pecado que nós temos que observar e investigar na nossa alma, orar a Deus, pedir que o Espírito Santo nos ilumine, descortine lá desde o nosso coração, porque essas coisas são sutis, né? Então, observar se na nossa vida nós não estamos atribuindo culpa a Deus por alguma coisa. Nós não estamos dentro de nós lá dizendo por que foi assim? Deus, por que foi assim? Nós não estamos atribuindo a Ele alguma culpa. Nós não estamos no nosso viver diário descontentes, impacientes. Acordamos já com a cara feia, né? Reclamando de tudo, tratando mal as pessoas. Né? O que está por trás disso, irmãos? Não está uma acusação, eu não estou aceitando a minha vida, e começa a olhar para o outro, e começa a invejar o outro. Essas coisas todas, meus irmãos, está culpar a Deus. E qual é a cura disso? É nos arrependermos, é sermos contentes. Sermos contentes. Paulo dizia, eu estou, tudo posso naquele que me fortalece. Eu sei o que é sofrer, eu sei o que é ter e o que não ter, e eu me regozijo nele, eu estou contente nele. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Irmão, nós não devemos dar graças pelo problema em si. Não é isso que eu estou dizendo, tá? Eu não estou dizendo que uma pessoa, por exemplo, que perde um ente querido não vai chorar, não vai lamentar. É claro que ele vai lamentar, é claro que ele vai chorar. Se ele está doente, ele também vai ter um momento de tristeza. Eu não estou dizendo... O próprio Jó aqui não está agradecendo pela morte dos filhos em si, e se regozijando com a tragédia em si. O que é que nós temos que fazer? Em tudo dá graças. Isso significa que eu não atribuo a Deus culpa, mas eu digo, Senhor, Tu tens um propósito nisso. Eu Te louvo sempre, eu Te sou grato, porque por trás disso tem algo bom. Por trás disso, o Senhor sabe o que o Senhor está fazendo. Então, se isso não aconteceu como eu quis, se hoje eu sofro, eu não vou murmurar e Te acusar. Eu vou fazer como Jó. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Não vou atribuir ao Senhor culpa. É isso que nós temos que fazer. Isso é exercício, irmãos. Eu sei que é uma luta, eu sei que é a graça de Deus. É a graça. Nós não somos assim por natureza. Nossa tendência é outra. Mas nós não temos o Espírito Santo. Nós não amamos ao Senhor. Nós já não queremos agradá-lo em tudo. Então, mortifique essa sua tendência. Se você tem sido murmurador, reclamador, vive com mau humor, vive reclamando, aí vai interferir nos outros, né? Você vai começar a brigar com os outros, ninguém pode se aproximar de você. Tudo isso, irmãos. Então nós temos que observar isso na nossa vida. Por outro lado, quero também dar um conselho aos irmãos sobre as coisas boas, né? Existe aquele rei lá, o Belsazar, né? Ele é um rei que estava ali se alegrando. O exemplo típico do que nós temos é o carnaval. O que é o carnaval? As pessoas se alegram pelo quê? Afinal de contas, elas estão se regozijando com o quê? Com o pecado. Elas estão festejando. Nós estamos aqui festejando isso, festejando aquilo, se alegrando e atribuindo tudo, na verdade, a si, aos seus ídolos e afrontando a Deus. Existe uma leviandade na vida do homem natural. Ele nunca chora por seus pecados. Ele chora pela doença, pela dor, mas ele não chora por seus pecados. Eu estou falando isso porque tem a ver, porque existe essa festa e essa gratidão pelo que somos, pelo que temos, pelo que fazemos, atribuídos à sorte, atribuídos aos ídolos, atribuídos a nós mesmos ou a qualquer outra criatura, uma coisa, na verdade, irracional. Primeiro, se perguntar, o que é que nós estamos festejando? Há motivo para festejar? Às vezes não há motivo para festejar, há motivo para se arrepender, há motivo para chorar. Bem-aventurados que choram. Agora, aquilo que realmente é motivo para se alegrar, coisas boas que estão acontecendo em nossa alma, no que eu estou fazendo, no que eu estou atribuindo,
Essas, então, que são realmente motivos para nós nos alegrarmos, eu devo atribuir glória a Deus. Eu devo dar graças ao Senhor. Eu devo ser humilde. Eu não devo abrir a minha boca e dizer, eu fiz isso. Ou é por causa da minha família, que a minha família é melhor do que a outra. Ou é por causa do meu país, né? Que é melhor do que o outro. Ou por causa da minha profissão, da minha área, da minha cultura, que eu não faço isso que o outro faz. Né? Eu devo atribuir a glória, se há alguma coisa boa realmente, é graça. É graça de Deus. Graça no que eu sou, no que eu tenho, no que eu fiz. Então toda honra, toda glória seja dada ao Senhor. Amém, meus irmãos? Esse é um exercício que eu lhes convido nessa manhã. Eu sei que todos nós temos errado muito nessas coisas. E nós estamos estudando exatamente para isso. Para que nós reconheçamos nossos pecados, deixemos, pela graça de Deus, venhamos crescer na piedade. Vamos orar então? Muito obrigado, Senhor, por podermos estudar nesta manhã este assunto tão precioso, tão maravilhoso, que é sobre louvar pelo que temos e agradecer em meio ao que não temos, porque o Senhor nunca está errado, o Senhor é bom, o Senhor é justo e o Senhor é gracioso. Louvado seja o seu nome, nos ensina a viver assim e nos ensina também a levar para os outros essa alegria, essa vida, esse contentamento em Jesus Cristo. Amém e amém. Graças a Deus. Você lembra que Davi dizia, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele vai passar pelo vale da sombra da morte, mas o Senhor está com ele. Né? Então vamos sempre lembrar disso.